Fala pessoal, Fabrício Oliveira falando aqui, beleza? Então, acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre Joana d'Arc. Bom pessoal, certamente vocês acompanharam toda a situação da professora doutora Joana d'Arc, e aqui eu não vou nem falar muito sobre o que aconteceu, vou fazer um resumão e vou dar o meu ponto de vista sobre a situação, porque eu acredito que eu me sinto um pouco na obrigação de falar sobre esse tema, porque nós temos uma história muito parecida diante de toda a situação que ela passou e diante de o caminho que ela buscou. Então, assim, eu acho que eu tenho lugar de fala para poder comentar sobre o assunto, para poder ter uma narrativa e uma opinião sobre o assunto. E antes de qualquer tipo de comentário que eu vá fazer sobre, eu vou procurar da maior e da melhor maneira possível ser muito respeitoso com relação à história dela, ser muito respeitoso com ela. Eu vi uma série de comentários que a galera fez, tanto no perfil dela, quanto num post que eu fiz ontem. Eu fiz ontem um post falando sobre o assunto no LinkedIn, e aí eu vi uma série de gente falar assim que ela é mentirosa e que ela é estelionatária. Eu não vejo nada disso, eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o que aconteceu com ela foi, de certa forma, uma pressão social por ser alguma coisa muito grandiosa na vida que ela sempre sofreu, e uma necessidade pessoal dela de aceitação. E eu acredito também que ela passou durante tanto tempo mantendo uma situação que não era lá tão verdade, que ela teve um momento que ela não conseguiu sair daquela trama, vamos dizer assim, de mentira, se a gente comprovar realmente que ela mentiu ou ela inflou parte do currículo dela, parte do histórico dela. Mas fazendo um resumão, assim, a professora doutora Joana d'Arc, ela já, por si só, ela é um milagre, né? Eu falei isso ontem no texto que eu escrevi, porque de onde ela saiu, de ter saído de uma situação de pobreza, de ter saído de uma situação de fragilidade social, pai e mãe sem grana, quebrado, pobre, negra, morando no Brasil, conseguia ingressar na Unicamp, fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado na Unicamp e ser referência no segmento dela, ela já é muita coisa, muita coisa. E eu acho que, assim, além dela ser muita coisa, e o que agrava, e vamos dizer agrava não, né, e o que salienta a história dela, é que ela foi sempre uma pessoa muito batalhadora e uma pessoa que nunca se deixou levar pela opinião dos outros, sabe? E isso que sempre salientou na história dela. Só que, dentro da história que ela sempre contou, dentro da narrativa dela, o que sempre chamou a atenção, e isso ela falou no TEDx, isso ela falou em várias entrevistas, no Bial, ela ganhou prêmios por isso. Quando você vê uma chamada da professora, não é a professora que saiu da pobreza e conseguiu o doutorado pela Unicamp. É a professora que saiu da pobreza e conseguiu um pós-doutorado em Harvard. E como é que essa história começou a ser um pouco desmantelada? Tem a perspectiva dela fazer um filme que teria a participação da Thaís Araújo. E aí ela deu uma entrevista para um repórter que acabou solicitando algumas documentações dela, comprovando toda essa titulação que ela dizia ter. E uma das comprovações que ela enviou, que era a comprovação do pós-doutorado que ela teria feito em Harvard, não era legítima. Então esse repórter ele acabou pedindo lá para o setor que ela disse que era formada em Harvard, para verificar se essa documentação era verdadeira, e tanta pessoa que tinha supostamente assinado o documento, e quanto o responsável pelo setor disse que aquele documento ali não era válido e o documento ainda tinha alguns erros de grafia em inglês. Então isso começou a criar uma certa desconfiança sobre a veracidade do perfil
e do currículo da professora. E daí começou-se a se indagar, verificou que a professora, como a narrativa dela fala, ela não entrou com 14 anos na faculdade, ela dizia que tinha entrado 14 anos, isso ela falou no TEDx, só que depois ela se justificou dizendo que ela passou pro vestibular com 14 anos, mas ela acabou ingressando com 19. De fato, ela confirmou que ela não foi para Harvard, que ela nunca tinha pisado em Harvard, só que em algumas entrevistas que ela tinha dado, ela informou que tinha ficado cerca de 1 ano em Harvard, fazendo a pesquisa em loco e não fazendo a pesquisa online. Ela teria feito a pesquisa em loco. E ela teria voltado para o Brasil por conta da morte da irmã e por conta da morte do pai dela. Então, assim, a situação foi começando a meio que ser desmantelada e, de uma certa forma, acabou se contando outra história. E muito me lembrou, quando eu vi a história da professora, da história da Bel Pace, que inflou um pouco o currículo dela, né? Quando eu comparo as duas histórias, tanto a da Joana d'Arc quanto a da Bel Pace, as duas já têm uma puta história e um puta case de superação, sem precisar inflar nada do currículo delas. Porra, a professora é pós-doutora pela Unicamp. Quantas pessoas são pós-doutoras pela Unicamp? Pouquíssimas. Ela tem pesquisas no segmento dela com relação à pele e queimaduras, que são pesquisas premiadíssimas. Então, ela já é, de fato, um puta case do sucesso. Assim como a Bel Pace, quantas pessoas foram para os Estados Unidos, estudaram nos Estados Unidos, conseguiram ter notoriedade por isso, saindo de subúrbios, saindo de lugares pobres do Brasil? Pouquíssimas. Então elas já estão sem nenhum tipo de mentira ou sem nenhum tipo de aumento da história delas, de mega parabéns. Elas já são mega vencedoras, não precisam disso. Só que eu acredito que as duas deixaram-se levar por uma situação que eu quero ter uma aceitação superior da sociedade. Sabe aquele negócio de você mudar um pouquinho o teu discurso e aquele discurso ali, ele ser vendido de uma outra forma para parecer ser mais bonito? Então, eu acho que ambas caíram nesse tipo de discurso, nessa armadilha própria, não conseguiram sair disso depois, porque aquela mentirinha que elas contaram no passado acabou se tornando verdade, porque elas deram entrevista, elas escreveram, de repente escreveram algum tipo de artigo, a Bel Pace escreveu livro, deu palestra, a doutora deu palestra falando sobre o assunto, deu entrevista. Então como é que de uma hora para outra ela vai desmentir essa verdade que sempre foi contada por ela desde que ela apareceu na mídia? É muito difícil. Então acho que elas acabaram sendo vendidas pelo seu próprio discurso, e isso é muito triste. E o que eu queria salientar, e por que eu sempre falo no caso da professora com muito respeito, e por que eu me dei a liberdade de falar nesse caso? Eu sempre digo que eu tenho uma história parecida com ela, porque assim como ela, eu saí da pobreza, eu tive dificuldade na infância, eu busquei o caminho da educação para mudança de vida. Assim como ela, eu segui a ciência, eu fiz a mesma coisa que ela, fiz graduação, mestrado, estou fazendo um doutorado. Assim como ela, eu fiz o TEDx, e eu contei essa minha narrativa no TEDx, falando um pouco da minha vida. E eu fiquei muito triste quando eu vi que tinham algumas distorções na história dela, porque eu já tinha visto a história da professora e aquela história me influenciava e me inspirava muito. E eu acho que, assim, nada que ela tenha feito na vida acadêmica dela tenha sido abonado, tenha sido manchado por conta desse episódio de um inflacionamento ou por conta de um aumento do que ela fez na vida dela. Mas eu acho que não precisava. E por que eu acho também que ela se levou a fazer isso? A sociedade, ela cobra um pouco de nós, negros, que nós sejamos super-heróis, que nós sejamos hiper, mega, blaster, super diferenciados, porque se a gente não for diferenciado demais, parece que a gente não é aceito na sociedade. Parece que se você não falar 5 línguas, tiver 20 graduações e tiver feito doutorado em Cambridge, você não é aceito na sociedade. Uma vez que, se
se pelo seu simples ofício você deveria ser aceito, por você ser uma pessoa de caráter você deveria ser aceito, porque você fosse uma pessoa de hombridade, uma pessoa honesta, você deveria ser aceito, independente se você fosse negro, preto, amarelo. Mas na sociedade brasileira não. Cobram-se muito de nós negros que nós sejamos super, mega qualificados, porque a partir daí, a partir desse ponto para cima, que nós poderíamos ser vistos como alguma coisa na sociedade, e colocando aquele rótulo na gente de o preto que veio de baixo, não reclamou da vida e que conseguiu tudo sem o apoio do governo e sem o mimimi, como a galera fala. Então acho que a doutora acabou se vendendo um pouco por esse discurso para poder continuar sendo aceita, para poder bancar toda essa história que ela começou de uma maneira errada, nessa narrativa que ela aumentou um pouco. E se a gente realmente conseguir verificar que foi comprovado que ela de fato mentiu e ela inflou o diploma dela, o que é muito triste, eu acredito que foi por esse motivo, foi por uma questão de aceitação social e poder realmente ter um espaço na sociedade. E aí a vírgula que eu queria deixar é o seguinte: ela fez certo? Ela fez extremamente errado em cometer esse tipo de atitude, em inflar o currículo. Porque da mesma maneira que a sociedade te aceita porque você é foda, ela te queima em praça pública porque você mentiu, e ela vai apagar tudo que você fez, mesmo que você tenha feito muita coisa. Que foi o caso da professora. Ela fez muita coisa. E hoje em dia muita gente está depreciando a imagem dela por conta de um erro que ela cometeu, e todos nós cometemos, e tentando apagar tudo que ela fez de bom por conta de mentiras erradas que ela fez, que ela narrou, que ela falou sobre a história dela. E isso é muito triste. E para terminar, o que eu acho um pouco incômodo para mim também, e isso foi um dos motivos que me fez querer falar sobre o assunto, tanto escrever texto e fazer esse vídeo que vocês estão vendo, é porque no final das contas a professora, na conta dela, do Instagram dela, ela acabou colocando como se fosse uma perseguição do jornalista e da mídia contra os negros, e por conta da história dela, porque ela iria fazer um filme. E isso me incomodou porque, se foi de fato comprovado, e acho que algumas situações foi realmente comprovado, como o caso do currículo, do diploma de Harvard, de pós-doutorado em Harvard, e foi comprovado que Harvard não oferece diploma de pós-doutorado, e que ela enviou um diploma que era errado, que era, de certa forma, não vou dizer falsificado, mas não era um diploma oficial, e ela deu como justificativa que aquele diploma era parte de uma encenação teatral, e que aquela encenação teatral tinha esse papel, e que ela acabou mandando aquela documentação para o jornalista no meio de toda a documentação, e ela se enganou. Então ficou muito mal esclarecido isso. E ela dizer que é uma perseguição racial me incomoda muito, porque se a gente de fato está vendo que foi uma mentira contada, e que ela foi meio que desmascarada nessa mentira, e ela coloca dentro de um mesmo balaio toda a situação racial que a gente sempre briga, toda a situação que de fato para que a gente brigue mesmo, quando a gente tiver que brigar por uma causa racial que seja legítima, a gente vai perder essa legitimidade, sabe? Porque se na mentira ela coloca o racismo no meio, quando de fato for racismo, a gente não vai ter mais crédito para falar nesse assunto, e vão converter toda a problemática da gente em mimimi. E esse é a minha pior preocupação com relação a isso. E muito me entristece também de algumas pessoas de dentro da comunidade negra, e negros também, quererem defender como uma questão racial e defenderem a possível mentira da professora como se fosse algo que, poxa, a gente não pode ir contra porque a pessoa é negra. Não, se o cara errou, o cara pode ser um irmão meu de cor, pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser verde, ele tem que pagar por aquele erro que ele fez. Então, sem querer julgar e sem querer ser precipitado no julgamento, se ela de fato errou,
ela, independente dela ser verde, amarela ou preta, a gente não tem que dar o apoio ao erro dela. A gente tem que dar apoio à história que ela construiu e blindar ela para que ela não seja agredida além, ou para que ela não seja agredida, lógico, né? Mas que ela não seja agredida por questões raciais, como algumas pessoas aproveitam em uma situação de fragilidade da pessoa preta para agredir ela dentro da questão racial, ou seja, usa o fato para poder desferir o racismo do dia a dia. Então isso que é uma preocupação. Então meu ponto de vista é esse, eu queria muito falar sobre esse assunto. Eu espero de fato ter cumprido, né, com a minha promessa de ter sido respeitoso com relação à história da professora, da maneira que ela merece. Ela merece sim ser respeitada por tudo que ela construiu. Ela merece ser respeitada pela história dela, pela pessoa que ela é. E se de fato ela errou, se de fato ela mentiu, inflou o currículo dela, que ela pague por esse erro que ela cometeu e que esse erro não seja repetido por outras pessoas também. Nem ela, nem a nossa amiga Bel Pesce, como aconteceu. Eu acho que a gente está, aos pouquinhos, aprendendo com essas histórias. Beleza? Então, se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com o teu camarada, com a tua irmã, com a tua filha, com a tua mãe. Comente aqui embaixo qual é o teu ponto de vista com relação a esse assunto, que na medida do possível, e se você comentar, eu vou tentar comentar em cima e a gente abre um fórum de discussão sobre o assunto aí. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Tchau, tchau.